eles pegaram bem pesado aqui. Nessa questão, uma questão que poderia não ser tão pesada assim, eles conseguiram complicar. Aliás, PEPs, né, que na minha opinião é o método de controle de estoque mais fácil dentre os dois que são aceitos pela legislação fiscal, né, que nós temos dois métodos aceitos pela legislação fiscal, que é média ponderada e o PEPs. Entre esses dois, o PEPs seria o mais tranquilo de fazer, de resolver um exercício. Porém, eles conseguem complicar o PEPs. Vejam só que eles misturaram o PEPs com contabilidade de custos, né? Aí aqui, pessoal, o que acontece? Então ele traz aqui, nesse quadro aqui branco aqui, né? Ele traz ali algumas informações ali a respeito do produto A que está sendo produzido, né? Aí ele traz outras informações, ele diz que considerando exclusivamente as informações da NBC-TG 16, estoques, assinale o valor dos custos dos produtos vendidos, tá? Ele quer então o CPV, custos dos produtos vendidos, respectivamente no encerramento dos meses de janeiro, fevereiro e março. Então ele quer o CPV, essa é a pergunta, tá? CPV em cada um dos meses. Tá, pessoal? Aí lá na hora da prova, caiu uma pergunta dessa, vocês vão tentar de alguma forma chegar a um resultado. Tá? O problema aqui é que essa informação aqui, ó, que ele diz que a fabricante utiliza o PEPs, primeiro a entrar, primeiro a sair, para valoração dos estoques do produto. Porque o que acontece? Aqui, olha só, se fosse para nós... Veja só, aí lá na hora da prova você também tem que ser esperto no seguinte, ó. Veja só que ele quer o CPV de janeiro, fevereiro e março, tá? Janeiro nós não precisamos calcular, porque veja, respectivamente, né? Ó, janeiro tá tudo igual ali, ó. Pode ser tanto a quanto a B, quanto a C, quanto a D, tanto faz, né? Então janeiro nós não vamos precisar calcular. Porque seria o mais fácil, inclusive, de calcular, por isso eles deixaram tudo igual. Agora, fevereiro nós vamos precisar calcular. E como que nós vamos calcular de fevereiro? Pessoal, aí nós vamos ter que saber qual é o custo unitário de cada produto, tá? Porque veja bem que aqui ele trouxe custo direto de produção, já trouxe o custo unitário. Aliás, de janeiro nós não vamos calcular, vamos pegar fevereiro, né? Ó, ele já trouxe o custo unitário de fevereiro, dos diretos, né? Mas ele não traz os custos indiretos de produção em unidades, né? Em valores unitários. Mas como que nós chegamos aqui? Nós vamos pegar o 8.000, né? 8.000 e dividir por 200. 200 o quê? Que foi a quantidade produzida. Isso em fevereiro. Mas em janeiro nós vamos pegar 6.000 e dividir por 400, tá? Aqui, ó, 6.000 e divido por 400. Chego no meu custo indireto unitário. Ah, professor, mas se nós não vamos fazer a janeiro, por que nós vamos calcular? Vocês já vão entender. Tá? Então, custo unitário de janeiro. Pego os custos diretos, que é 12. Ele já trouxe para nós aqui, que é 12. Ó. Tá vendo que ele trouxe aqui? Que é 12 os custos diretos, R$12 por unidade. E pego os 6.000 e divido por 400, que foi dos custos indiretos aqui, né? Pego os 6.000 e divido pela quantidade produzida lá em cima, lá, 400. Chegando no valor de R$15. Total, então, dos meus custos unitários, R$27. Por que isso é importante? Porque quando eu for vender, eu vou utilizar esse custo unitário aí. Ah, tá, professor, mas nós não vamos calcular de janeiro, mas vocês já vão entender o porquê que nós fizemos o cálculo do custo unitário. Vou fazer o custo unitário de fevereiro, mesma coisa, pego lá ó, os custos diretos de produção, que é R$11 em fevereiro. Os indiretos eu tenho que dividir pela quantidade produzida. Então, 8.000 divididos por 200, que é a quantidade produzida, R$40. Chego no meu custo unitário de fevereiro de R$51. E de março também nós vamos usar, então, custos diretos de R$10, está lá, ó, março, tá? Aí eu vou pegar custos indiretos, que na verdade aqui não é 8.000 divididos por 200, tá errado aqui, né? Ó, isso aqui tá errado. E sim 9.000 lá em cima, lá no março, 9.000 divididos por 300, que dá R$30, tá certo? O cálculo não estava certo ali o que eu aqui, né? Que eu coloquei aqui entre parênteses. Então ficou ali custo unitário de 40, tá aqui em cima aqui, ó, custo unitário R$40 de março. Tá, mas o que ele quer é o custo dos produtos vendidos, professor. Então, como que nós vamos fazer? Janeiro nós não vamos fazer, né? Nós não vamos
Nós não vamos calcular, porque o que acontece? Porque está tudo igual ali, né? Então não precisa calcular. Mas janeiro seria o mais fácil. Bastaria eu pegar aqui a quantidade vendida, ó, quantidade vendida, e multiplicar pelo quê, pessoal? Multiplicar por 27. Ah, o que é 27? Que é o custo unitário de janeiro, que nós calculamos lá em cima. Eu chegaria no custo dos produtos vendidos de janeiro, que é 5.400. Tá? Ah, mas e fevereiro, pessoal? Veja bem, preste bem atenção aqui, que agora aqui começa a ficar chato. Porque é primeiro a entrar, primeiro a sair, né? E se é primeiro a entrar, primeiro a sair, veja o cálculo que nós vamos ter que fazer. Ó, então, CPV, o custo dos produtos vendidos de fevereiro. Primeiro eu tenho que ver ali quanto que eu vendi em fevereiro. Foi vendido 300 unidades de fevereiro, em fevereiro. Ah, professor, mas então é só pegar 300 unidades e multiplicar por R$51, que foi o custo unitário de fevereiro? Não. Sabem por quê? Porque primeiro eu tenho que acabar com o estoque de janeiro, é isso mesmo. Ó, veja quanto que foi produzido em janeiro. Por isso é primeiro a entrar, primeiro a sair. Enquanto janeiro eu não vender todo o estoque de janeiro, eu não posso partir para fevereiro. Então, quanto que eu vendi em janeiro lá? Quanto que eu produzi em janeiro? Foi produzida 400 unidades em janeiro. E quanto que eu vendi em janeiro? 200 unidades, está ali embaixo, ali, ó. Produzido 400 e vendido 200. Quanto que sobrou em estoque de janeiro? 200 unidades, sobra de 200 unidades em janeiro. Então, primeiro eu tenho que pegar essa sobra de janeiro, ou seja, CPV, 200 unidades sobra de janeiro, 27, pego o custo unitário de janeiro, que está lá em cima, R$27, vezes 200, que é a sobra. Cheguei no valor de 5.400. Esse é o CPV de fevereiro? Não, porque nós estamos calculando o CPV de fevereiro, pessoal, tá? Não, porque ainda, ó, eu vendi quanto em fevereiro? 300 unidades, tá? Então, 300 unidades foi vendido. 200 unidades eu peguei lá de janeiro e trouxe para cá. Ó, 200 unidades eu peguei de lá de janeiro, essa sobra aqui trouxe para cá. Só que eu vendi 300, então quantas eu vou pegar de fevereiro mesmo? Pego 100 unidades vezes o custo unitário de fevereiro, que é R$51. Então, R$51 vezes 100, chega no valor de 5.100. Tá? Aí somando tudo isso, somando o CPV total de fevereiro, fica 5.400, que foi a sobra de janeiro, mais que eu vendi em fevereiro. E o CPV, o 5.100, que foi aí sim o restante que eu peguei, o custo unitário de fevereiro mesmo, chegando no valor de 10.500. 10.500, portanto, a alternativa correta seria a alternativa A do exercício. Tá? Porque só tem 10.500, né? Aquele ali, ó, de fevereiro, 10.500, alternativa A. Viram só, pessoal? Então, viram por que é chamado primeiro a entrar, primeiro a sair? Aqui foi uma coincidência, pessoal. A venda de fevereiro de janeiro, ó, que foi 200 unidades, ser igual à sobra, né? A sobra de 200 unidades. Mas se eu produzir 400 e vendi 200, sobrou 200. Então, primeiro eu tenho que... aí tá, ele encerrou o mês de janeiro. Começou o mês de fevereiro. Vendeu 300 unidades. Antes de eu partir para o estoque de fevereiro, pegar o custo unitário de fevereiro, eu tenho que pegar o custo unitário de janeiro nas unidades que ainda tem para vender de janeiro. Por isso que eu peguei aqui, ó, CPV, tá aqui ao lado, ali, ó, CPV 200 unidades, que é a sobra de janeiro. Então, R$27, que é o custo unitário de janeiro vezes as 200 unidades. Aí ainda falta eu vender mais 100 que eu vendi em fevereiro, 100 unidades. Aí sim eu pego o custo unitário de fevereiro, 5.100. Tá? Ah, mas e se fosse um plus para vocês aqui, tá, pessoal? E se fosse para fazer o de março? O de março, aí o que eu iria fazer? Eu iria ter que fazer da mesma forma. Primeiro, quanto que sobrou em estoque em fevereiro? Veja só, ó, em fevereiro, pessoal, foi produzida 200 unidades, né? Só que dessas 300 unidades que eu vendi aqui em fevereiro, como que pode eu produzir 200 e vender 300 unidades? Eu produzi 200 em fevereiro e vendi 300. Porque eu peguei 200 aqui que sobrou da sobra, né? Lembra que tinha sobrado aqui 200 unidades aqui de janeiro? Então, eu peguei 200 de janeiro e 100 eu peguei de fevereiro. Quanto que ficou em estoque ao final do mês de fevereiro aqui? Qual foi a sobra do mês de fevereiro? 100 unidades. Porque eu peguei para vender, para as vendas de fevereiro, das 300 unidades, eu peguei 200 de janeiro e 100 de fevereiro. Como eu produzi 200 em fevereiro, então ficou 100 ainda a sobra
de fevereiro. Agora eu tenho que pegar, tá, e em março, quanto que eu vendi? Em março eu vendi 100 unidades. Então 100 unidades eu vou pegar o custo unitário de fevereiro, que foi a sobra de fevereiro, ou seja, 51 mil vezes 100, que dá 5.100. E 100 unidades aí eu pego o custo unitário que está aqui em cima de março mesmo, que é o mês que nós estamos fazendo o CPV. Esse é o CPV de março, né? 40 vezes 100 unidades, R$4.000, chegando no valor de 9.100. Por isso a alternativa A é a alternativa correta, né? O 9.100 ali, o mês de fevereiro. Ufa! Esse exercício, confesso, pessoal, confesso para vocês que não é um exercício fácil de ser raciocinado. O cálculo é tranquilo, né? Só que para raciocinar, para pensar, para conseguir interpretar ele, que é mais complicadinho. Tá, pessoal? Ficou alguma dúvida em relação a esse exercício? Ou deu para entender mais, como vários dos nossos alunos falam, né? O pessoal fala assim, professor, com você eu entendo tudo, mas na hora da prova que é o complicado. Mas olha só, esse tipo de exercício aqui, vocês podem sim se dar o luxo de errar lá na hora da prova, né? É esse tipo de exercício aqui que vocês podem se dar esse luxo. Agora, exercícios que nós resolvemos antes dessa aula aqui, aí não, tá? Me desculpem, mas aí vocês não vão poder errar.